Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. É ótimo estar com você em mais um dia aqui na tela da TV Com Brasil ou no nosso canal do YouTube. E hoje, dia 30 de abril, sexta-feira, sextou, né? Gente, já é o último dia do mês, dá para acreditar? E olha, você sabia que hoje, dia 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher? Pois é, nós mulheres temos aí pelo menos 2 datas comemorativas por ano, né? Vamos ver. O Dia Nacional da Mulher foi criado para reforçar o desenvolvimento e a reeducação social sobre os direitos que as mulheres devem ter na sociedade. Isso porque, ao longo dos anos, as mulheres enfrentam muitas restrições nas diversas sociedades predominantemente machistas e patriarcas, assim como o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. Hoje, então, o Dia Nacional da Mulher também faz uma homenagem e lembra a luta das mulheres na conquista de seus direitos. Bom, gente, o Dia da Mulher é todo dia, não é mesmo? Afinal de contas, a gente se desdobra, né, para dar conta de tantas atividades. Vamos então aos nossos destaques de hoje. A jornalista Rita Brandão conversou com o ator Felipe Fogosi. O bate-papo tá super bacana. E olha, mais de 244 mil jovens não tiveram acesso aos estudos durante a pandemia no estado do Maranhão. E ainda, Senado aprova projeto de quebra de patente temporária de vacinas. E hoje é dia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está começando agora. E eu já começo chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, e ela já começa então com uma boa notícia. Olha, gente, taxistas, ambulantes e outros trabalhadores do estado do Ceará já começaram então a se cadastrar hoje, né, nesta sexta-feira, para receber o auxílio Cesta Básica. E esse auxílio tem ajudado muita gente, né, Natânia? Boa noite para você. Olá, muito boa noite a todos. O governo do Ceará iniciou hoje o cadastramento de profissionais para o recebimento de um auxílio de R$ 200 para a compra de produtos alimentícios. O Estado prevê beneficiar 150 mil profissionais que tiveram a renda reduzida em razão da pandemia da Covid-19. As inscrições seguem até 14 de maio e serão realizadas pelo site da Secretaria de Proteção Social. O benefício é voltado para trabalhadores de transporte alternativo e escolar, ambulantes e feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar documentos que comprovem as informações prestadas. Após o período, a SPS vai validar os dados e publicar uma lista das pessoas que foram aprovadas para o benefício. O pagamento será feito por meio do cartão alimentação e em 2 parcelas de R$ 100. E olha, a pandemia continua atingindo em cheio a educação, viu? Olha só esse dado aqui. Mais de 244 mil jovens não tiveram acesso aos estudos durante a pandemia. Isso só no estado do Maranhão. Vamos ver. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira 29 pelo Unicef apontou que mais de 244 mil crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos não tiveram acesso aos estudos em 2020 no Maranhão. O levantamento foi feito em parceria com o SEMPEC Educação. O número representa 15,8% do total da população nessa faixa etária que vive no estado. Entre os estados do Nordeste, o Maranhão aparece na 4ª posição no ranking dos que registraram as maiores taxas de exclusão escolar. Nas 3 primeiras posições aparecem a Bahia, com 30,7%, Rio Grande do Norte, com 24,9% e Sergipe, com 21,4%. O estudo também divulgou os dados de 2019, período pré-pandemia. No Maranhão, 49.370 jovens entre 4 e 17 anos ficaram fora da escola.
No Brasil, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficarão sem acesso aos estudos no fim de 2020. Entre elas, 4 em cada 10 tinham de 6 a 10 anos. Segundo a entidade, esta faixa etária é a mais afetada pela exclusão escolar. Obrigada, Natânia. Até já no Giro dos Governadores. E olha só, gente, agora eu vou chamar a nossa correspondente, a jornalista Rita Brandão. Ela traz um bate-papo muito bacana com o ator Felipe Fogosi. Ele que já tem vários projetos nesse meio artístico, mas está se reinventando. Está também fazendo um trabalho incrível para crianças. Rita, conta então pra gente. Boa noite para você, boa noite também para o Felipe. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O nosso Boletim Salvador Bahia de hoje traz para vocês uma entrevista com Felipe Fogosi. Felipe é ator, roteirista e atualmente escritor. E Felipe vem surpreendendo a todos nós com seus escritos em quadrinhos, histórias em quadrinhos para adultos. E mais, nessa entrevista você vai saber como você pode acompanhar Felipe e participar da campanha dessas histórias e se transformar também em um personagem das histórias de Felipe. Então, vamos saber tudo agora. Sandro, me conta aí essa parte de escritor. Você focou muito em histórias em quadrinho e nessas histórias quais são as temáticas que você vem desenvolvendo? Eu fiquei muito curiosa, fui lá assistir algumas coisas que eu tenho para te perguntar aqui, mas eu quero que você faça aí um resumo, mais ou menos, que eu acho que já são 5 lançamentos de livro, não é isso, Felipe? Então, eu lancei 5 já e estou agora num momento, numa campanha do 6º, né, que fecha uma trilogia que eu iniciei em 2015 com esse aqui, com a Aurora, né, e em 2019 eu lancei a continuação, que é o Caos, e agora eu estou nessa campanha que inclusive convido o pessoal a conhecer lá no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, assim você pode participar, né, virar um colaborador da obra, né, o nome sai para sempre no livro, enfim, tem uma série de recompensas e você já garante, né, o quadrinho novo junto com os outros, né, se você quiser, tem, né, vou mostrar outros aqui, por exemplo, como Comunhão, Knock Me Out, enfim. Mas nasceu primeiro na infância como leitor, né? Eu quando criança já lia quadrinho, na época quadrinho infantil, né? Maurício de Souza, Turma da Mônica, Disney, super-herói, e depois eu, enfim, né, fui fazer teatro, ator, fiz faculdade de cinema, cheguei a morar nos Estados Unidos 2 anos, me especializando em roteiro, e desde então eu tenho escrito roteiros de cinema, só que cinema é muito caro, né, para fazer. Então eu achei aí uma forma de dividir as minhas histórias com as pessoas dessa forma, transformando os roteiros que eram para o cinema em quadrinho, que, né, pessoal, não é infantil, tá? São histórias adultas. Então é como se você estivesse vendo um filme, só que lendo no papel. Então é basicamente isso. No caso do Aurora, né, dessa trilogia Aurora, Caos e Ômega, eu falo muito claro, né, uma história de ficção científica, tem ação, romance, aventura, suspense, mas eu abordo muito ciência, de verdade, eu pesquisei muito sobre astronomia, física, medicina, para dar um embasamento, vamos dizer assim, verossímil na história, e falo muito também daquilo que o pessoal fala, chama de teoria da conspiração, falo de nova ordem mundial, sociedades secretas, né, que muita gente se interessa, então eu procuro trazer, exato, eu procuro trazer muita informação que de repente o pessoal não tem tempo de ler, ou não sabe aonde ler, aonde pesquisar, então vamos dizer, eu destrincho isso, né, eu entrego isso de uma forma bem acessível, né, de fácil assimilação, assim, então é um material que as pessoas gostam muito, né, como eu digo, né, desde 2015 já tem, então na verdade eu fiz o Catarse do Aurora em 2014, então tem 7 anos desde o Catarse, né, dessa campanha de financiamento coletivo que eu fiz para lançar o Aurora, da que eu estou fazendo nesse momento, e ao longo desses 7 anos aí as pessoas têm esperado, né, sempre me perguntam quando que vai sair a continuação, e agora a gente chega no Ômega que está incrível, são 190 páginas, né, com grandes artistas que eu contratei para fazer, né, as artes, e ali como a história termina, eu vou falar tudo que eu queria falar, assim, não vou deixar nada para depois, vamos dizer assim, né? Então
Eu vou, né, inclusive para quem tiver interessado, pessoal, aqui no Instagram, no meu perfil, tem um link ali na minha bio, né, logo no meu nome, quando você vê, é só você clicar e você já cai no site, você pode conhecer o projeto, tem um vídeo onde eu explico a respeito, né, tem toda a série de categorias de colaboração com várias faixas de preço bem acessíveis para todo mundo. O importante é o pessoal colaborar, né, participar disso comigo. Agora, eu achei interessante ali dois nomes que me chamaram a atenção. A Aurora, né? Pode ser Aurora, pode ser uma personagem, ou pode ser realmente voltada à Aurora mesmo, né? Do amanhecer, né? E também o outro que me chamou bastante a atenção foi esse Caos, que é bem o momento da gente, né? Eu queria que você falasse aí um resumo mais ou menos dos dois. Se tem uma ligação mesmo os dois, ou eles são soltos, e um pouco da temática de cada um. O Caos é continuação direta do Aurora, né? Então realmente uma trilogia que termina no Ômega, né? Então tem todo um sentido, né? Uma simbologia do Aurora, o início, né? Começa e tal. O Caos é esse momento do conflito, vamos dizer, e o Ômega a gente encerra, né? O Ômega é o fechamento, é a conclusão. E assim, eu não vou, né, não quero dar spoiler para quem não leu ainda, para quem está interessado, mas eu vou contar só um pouquinho assim para o pessoal entender. Para poder dar curiosidade para ir lá comprar. Sim, é basicamente a história de um homem, um sujeito normal, um pescador. Ele está em alto mar e ele presencia um fenômeno astronômico que eu deixo para o leitor se é simplesmente, né, um fenômeno natural ou se é algo sobrenatural, metafísico, né? E a partir disso ele começa a ser perseguido pelo governo americano, por sociedades secretas infiltradas dentro do governo americano. Né? E isso eu uso de pano de fundo para falar de tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Porque, deixa só, vou, né, exemplificar aqui com uma arte aqui, né, mostrar umas páginas aqui para o pessoal ver a qualidade gráfica, tá? Nossa, que lindo! Ilustração, nossa, assim, gente, que lindo, que avatar, né? Né? Tem uma parte então, realmente, assim, né, eu procuro contratar né, grandes artistas para que fazem o trabalho. Enfim, então, o pessoal que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, então é realmente como se você estivesse vendo um filme. Agora, voltando um pouquinho ao que você falou na pergunta passada, quando eu trabalho como ator, eu interpreto um texto de um autor, né? Então, na verdade, eu colaboro com uma história que não sou eu que criei, né? E há algum tempo eu queria contar as minhas histórias exatamente para passar, né, junto, porque primeiro eu acho que tem que emocionar, tem que divertir, mas também você tem que oferecer uma reflexão, né? Porque para não ficar uma coisa só superficial e fútil, né? Para uma coisa que, né, faça com que o leitor, depois que termine aquilo, ainda, né, provoque uma reflexão. E muitas vezes que eu vejo na arte em geral é um pensamento pessimista, nihilista, é uma arte que não promove a vida, entendeu? Então eu pensei, né, um dos motivos de eu querer realmente criar as minhas histórias e compartilhar com as pessoas as minhas histórias era exatamente fazer uma arte que enaltecesse a vida, que tivesse bons valores, que tivesse uma ética, né, cristã, independente, né, novamente eu faço para todo mundo, não é doutrinário, panfletário, mas assim, promove um pensamento que leva à vida. Então tem questões como, por exemplo, né, personagens que tem uma questão de autossacrifício, resiliência, como você encarar o mal e não perder a esperança, não esmorecer, mas conseguir, né, superar. Então, eu acho que a arte é um excelente veículo. Na verdade, a arte pode ser usada, né, tanto para esse discurso da vida, quanto para o discurso nihilista, né, que te leva para o buraco, que não te oferece esperança nenhuma. Então, com esse trabalho, né, eu tenho controle sobre o que está sendo dito aqui, e com isso eu consigo oferecer para as pessoas, novamente, uma arte que diverte, que emociona, mas que leva uma mensagem positiva, uma mensagem de vida, né? Não dessa, sabe, aquela coisa, para ser bacana, para ser cool, né? Eu tenho que ser deprimido, tem que ser, sabe, uma coisa... Né? Os nossos talentos, eles é algo que a gente ama e a gente se apaixona. E
quando a gente se apaixona, a gente continua amando tudo que a gente fez, mas a gente fica muito focado no que a gente está, porque estamos apaixonados, né? Então, hoje a literatura te afastou um pouco dessa parte de dramaturgia? Não, ano passado eu estava numa novela no SBT, né, na Aventuras de Poliana. Só que com a questão da pandemia, na verdade a novela já ia encerrar, ela terminou em agosto. E aí, por exemplo, o departamento de dramaturgia, de teledramaturgia, parou, né? Não só do SBT, mas né, a Globo também parou com novela no ar, enfim. Então, é uma questão, né, muito desse momento que a gente está vivendo, mas não, eu tenho, né, feito as duas coisas simultaneamente. A diferença é que, como esse trabalho não tem uma grande emissora promovendo, é meu, né, eu literalmente que produzo, então eu me esforço mais para estar divulgando, né, enfim, porque é isso, é um trabalho que eu faço de amor, né, é um trabalho de amor meu mesmo, que eu quero compartilhar com as pessoas, né. Você vai lançar daqui a 3 dias algum livro? Eu vi alguma coisa assim O Ômega é essa campanha que já está, eu lancei dia 12 de abril, então segunda passada, e a campanha está no ar, né, então eu tô divulgando exatamente esse lançamento da campanha que dura 2 meses, então, novamente, pessoal que está assistindo aí, você tem 2 meses para participar, né, e garantir, né, as várias recompensas exclusivas que é só durante a campanha, depois que acabar a campanha, né, daí, né, eu continuo vendendo os quadrinhos, mas, por exemplo, as camisetas exclusivas, pôster, adesivo, convite para a festa de lançamento, poder virar um personagem da história, né, a pessoa, né, no último que eu lancei, que foi... Mas vamos resumir, assim, para as pessoas entenderem direito. Essa campanha, você vai participar dela. Como você chega a ela para você participar? Quais são os meios de aplicativo, YouTube? Quais são os meios então eu vou botar aqui na tela. E o que é que a gente adquire nesta campanha quando a gente passa a participar dela? Eu vou botar na tela o endereço do site, que é www.catarse, catarse.me ou ME, né? Não sei, vocês falam, acho que é ME, né? /Ômega HQ, tá? Se for difícil anotar, isso aqui, como eu falei, no meu Instagram, lá na bio, tem o link, só clicar e você chega nesse site e ali você pode comprar o meu quadrinho novo, que vai ser lançado, você já garante ele, tá? É basicamente uma pré-compra, mas participando agora, como eu falei, você vai ter o seu nome na lista de colaboradores, tá? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, o nome de todos os colaboradores sai para sempre, fica aqui registrado. Você pode... Muitos fãs? Sim. Você pode ter tem vários combos, né? Tem várias combinações dos meus quadrinhos. Você pode, por exemplo, eu quero comprar todos de uma vez, tem lá. E você pode virar um personagem da história, por exemplo, né? Então isso tudo é agora durante a campanha. São, vamos dizer, mimos, né? São presentes que a gente oferece para que a pessoa participe agora, enquanto a gente está nessa campanha de lançamento, e depois a pessoa recebe em casa, autografado, né? Daí quando ficar pronto... Até quando a campanha? Essa campanha vai até que dia? A campanha vai até o dia 12 de julho. Tá? Olha, ótimo! Eita, que vai lotar de gente aí, viu? Vai lotar. Isso aí, pessoal, olha, também é uma coisa bacana, no site... Pode pagar em até 6 vezes no cartão, divide direitinho, então tem vários valores, novamente, né? Tem até por exemplo, as recompensas, como virar um personagem que é um pouco mais cara, até recompensa mais baratinha, então cabe no bolso de todo mundo, o importante é você estar participando junto, né? E ter essa experiência, né? Ter essa experiência de repente, como você falou, eu não leio um quadrinho, de repente, desde quando eu era criança, eu era adolescente, que eu não leio. Rita, ótima entrevista, muito obrigada, viu? Obrigada também ao Felipe Falgosi, que participou aqui dessa entrevista com o nosso programa Brasil Nordeste. Seguimos então, porque é hora de chamar o nosso outro colega, o jornalista Marcelo Jorge, que sempre tem muitas notícias importantes da região Nordeste. Marcelo, boa noite para você. Muito boa noite, Camila Castro, boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, equipe Com Brasil Nordeste. Nessa sexta-feira, última sexta-feira do mês de abril de 2021, dia 30, portanto,
Olha, nesse dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador, mas não é uma data de fato para ser celebrada. Esse ano é muito mais uma data para ser refletida. Em meio a uma pandemia que destruiu boa parte dos empregos no país e no mundo, o nosso trabalhador hoje lamenta muito a ausência da sua rotina normal de sair de casa para buscar um trabalho que possa dar sustentação à sua família. Segundo dados recentes, inclusive divulgados hoje, o desemprego ficou em 14,4% no trimestre, terminado em fevereiro, e atingiu um recorde de 14,4 milhões de brasileiros. Isso é muito alto. Em um ano, a população em busca de um trabalho aumentou em 2 milhões e 100 mil pessoas. Desalento também atinge um patamar recorde, reunindo 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar uma ocupação no mercado de trabalho. Olha, Camila e telespectadores, o reflexo deste número de pessoas sem emprego é devastador, onde crianças que tinham condições de estar numa escola melhor já migraram para o ensino público, que está inchado, tendo em vista que os pais já não podem garantir o pagamento da mensalidade escolar. Jovens que estavam também nas faculdades, tentando se formar para contribuir no orçamento familiar, trancaram as matrículas até que possam encontrar um emprego para ajudar os pais a pagar as contas e ter o que comer. Portanto, e mais do que nunca, é momento de lembrar que nós temos caminhos, mas que nesse momento da pandemia, boa parte desses caminhos estão fechados. Muitos dos postos de trabalho foram extintos. Alguns continuam abertos, mas em situação precária e também à beira da extinção. Tudo isso provocado principalmente por políticas públicas não confiáveis, estatísticas não confirmadas e que mandavam as pessoas ficarem simplesmente em casa. Hoje a conta está chegando e ela é de fato muito alta. Não somos jamais contrários ao isolamento. Há necessidade, em muitos casos, de que o cidadão fique em casa, principalmente idosos e portadores de comorbidades. Mas os profissionais que hoje deixaram seus postos de trabalho e estão aí à mercê também da crise financeira, não podem sequer comprar medicação para os idosos que ficaram em casa adoentados ou para as crianças que precisam de alimentos e também de medicação. Portanto, que nesse 1º de maio possamos refletir o valor de fato do trabalho para o cidadão, para a cidadã, e que nós possamos também lutar para que na passagem, quando sairmos desse momento difícil de pandemia, possamos valorizar mais os nossos trabalhos, os nossos empregos e que haja, acima de tudo, uma valorização de cada profissional, dos que estão na linha de frente contra a pandemia, dos que fazem a saúde, a segurança, enfim, dos nossos professores que estão aí tentando redesenhar as suas funções para conseguir dar aulas aos seus alunos mesmo à distância, enfim, ao pai de família que precisa trabalhar, seja vendendo miudezas na esquina, seja como ambulante camelô, ou seja nos pequenos trabalhos e que também sustentam a economia dos municípios, nos estados e no nosso país. A todos, sem exceção, um feliz Dia do Trabalhador, que Deus possa abençoar essa nação, que possamos ter em breve uma recuperação da economia no país com a maior valorização do nosso trabalhador. Um excelente final de semana e um bom feriado de Dia do Trabalhador, de Dia do Trabalho. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo. Ótimo fim de semana. A gente se encontra, então, na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. E olha, hoje ele vai falar sobre Ruanda, viu? Que fica bem no centro do continente africano. Então, vamos chamar o professor. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, senhores. Hoje vamos falar de um país que renasceu das cinzas, Ruanda. O continente africano é, sem dúvida, o mais rico dos continentes do planeta. Porém, o passado colonial, a colonização que foi imposta aos africanos,
e a libertação tardia, na segunda metade do século passado, legaram um continente pobre, despedaçado. Apesar de todos os problemas, o continente africano tem crescido a taxas superiores à média do crescimento mundial. A criação do bloco africano, envolvendo os 54 países, com liberdade de mercadoria sem pagamento de impostos dentro do continente africano, certamente será um impulso para o desenvolvimento do continente. Mas mesmo na situação atual, com o vírus chinês debelando economias pelo mundo afora, no continente africano, alguns países têm sobressaído na sua estabilidade e no crescimento econômico. Talvez o mais simbólico desses países seja Ruanda. Pois Ruanda, um pequeno país bem no coração da África, sem saída para o mar, com 10 milhões de habitantes e um território menor do que Alagoas, Ruanda teve um genocídio no ano 94 que matou mais de 800 mil pessoas. Os corpos amontoados pelas ruas assustaram o mundo. Essa matança só teve fim em julho de 94, quando o general Paul Kagame conquistou ou tomou o poder e instituiu um novo governo. Kagame foi o responsável pela segurança interna do país e elegeu-se presidente no ano 2000. Em 2017, ele foi reeleito com mais de 70% dos votos. As reformas introduzidas pelo presidente Kagame revolucionaram a economia de Ruanda. De um país totalmente destroçado, Ruanda hoje é modelo para toda a África. As instituições funcionam e a economia vai muito bem, obrigado. As grandes empresas mundiais têm olhado com bons olhos para Ruanda. O primeiro smartphone produzido na África foi produzido em Ruanda. E ninguém menos que a Volkswagen escolheu Ruanda para ser a base da sua montadora para vender os carros em todo o continente africano. E vale um lembrete. Se você for a Ruanda, não utilize sacolas de plástico. A preocupação com o meio ambiente é tamanha que sacolas de plástico são proibidas em Ruanda. E por falar em preocupação, não se preocupe com a sua segurança, pois Ruanda é considerado o país mais seguro do continente africano. Por falar em país que se supera, não existe um país ou um povo subdesenvolvido. O que existe são governantes subdesenvolvidos. Até sexta. Muito obrigada, professor, sempre nos dando aqui uma aula sobre a África, que é esse continente incrível. Bom, vamos seguir aqui, gente. Olha só, o Senado aprovou por 55 votos a favor e 19 contra a proposta que autoriza o governo brasileiro a decretar licença compulsória temporária de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos para o enfrentamento da Covid-19, que já matou mais de 400 mil brasileiros. O objetivo é acelerar o processo de imunização. Os projetos de lei foram apensados e votados em conjunto com o relatório do senador Nelsinho Trade. A proposta, consolidada com o texto substantivo do relator, segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Foram 55 votos a favor e 19 contra. O plenário, então, aprovou a proposta que autoriza o governo brasileiro a decretar a licença compulsória temporária de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamento para enfrentamentos da Covid-19. O senador Nelsinho Trade disse que é hora de voltarmos pela vida, com vacina para todos. A única ponte concreta para atravessar a pandemia é a vacina. E ele completou dizendo: vidas não têm preço. Vamos abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Boqueirão, na Paraíba.
São Bento do Una, em Pernambuco, o Irapuru, que fica em Goiás. Parabéns a todas essas cidades aniversariantes de hoje. Terminamos então por hoje, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu te desejo muita saúde, paz, amor, se cuida, tá? Tchau, bom fim de semana.